Tá preocupado com Samuel Xavier? Fica não, tá tudo bem com ele. Eu sei que ele foi filmado ali com uma bolsa de gelo no posterior da coxa, no intervalo da partida. Saiu para a entrada do Guga, mas segundo o departamento médico é só uma precaução para preparar o time aí, o lateral direito pro jogo contra o Vasco. E o Samuel tá bem, o time tá fazendo gol, virou atacante, já é o segundo gol dele aí em poucos jogos. Tá legal a atuação do Samuel, então contra o Vasco está garantido. Quem também está garantido contra o Vasco é o Thiago Silva. O Keno, eu espero que reapareça na ponta esquerda, é um reforço. E também o Lima como opção no banco de reservas. E o Lima, porque o Lima não joga, né? Segundo o comunicado do setor de imprensa do Fluminense, o Lima estava na transição, né, da preparação física para os trabalhos com o grupo. As imagens mostram o Lima treinando normalmente. Sei, provavelmente sábado o Lima estará de volta. Tá meio esquisito isso aí. Então vamos lá, vamos falar de contratação? Sem Renato Augusto, o Fluminense abre espaço na folha e no elenco há 12 dias da janela de transferência. Essa aqui é a minha opinião. Aí vocês botam nos comentários de vocês. Eu acho que o Fluminense precisa de 2 zagueiros. Ah, mas trouxe o Freitas e o Inácio. Faz pouco tempo. Vai trazer mais um zagueiro? Vai. Não deu certo. Não precisa. Não. A gente tem 2 zagueiros muito limitados tecnicamente, que é o Manuel e o Thiago Santos. E os zagueiros que chegaram para serem reservas e titulares imediatos, porque o Freitas volta também contra o Vasco, esse do Freitas. O Freitas é titular absoluto. Então, o Freitas e o Inácio, que chegaram recentemente, eles não trazem essa confiança para o setor defensivo do Fluminense. Por isso que eu acho que deveria contratar 2 zagueiros. Já que vai haver esse esforço financeiro, e precisa, né? É bom a gente ficar atento que é ano de eleição. E eu acho que o Fluminense, principalmente o Mário, que tem o seu candidato, que é o Matheus Montenegro, para manter aí a hegemonia do Mário no comando do Fluminense, não vai querer que o Fluminense fique brigando para não cair em ano de eleição, né? Quanto menos tumultuado, melhor. Quando o time começa a vencer, ter bons resultados, avançando nas competições em ano de eleição, é melhor para o candidato da situação. E o Mário pode ter os defeitos dele, mas ele não é bobo. Ele percebeu que ele precisa reforçar esse time, principalmente no setor defensivo. E o Renato, então, amigo, o Renato é treinador desde 2007, 2006, por aí. Então, há muito tempo técnico, é cascudo, já é um coroa, não pode ficar na chuva, porque senão pode ficar gripado. Então já é um cara bem experiente para saber que um dos maiores problemas do Fluminense é a zaga. Eu traria um zagueiro para o lado direito, para ser um reserva imediato do Thiago Silva, porque o Thiago Silva não pode jogar quarta e domingo, né? Ele vai ter que ter um intervalo de jogo, ou ele joga no meio de semana, ou ele joga no final de semana. Então precisaria de um zagueiro bom, se puder atuar pelos 2 lados, melhor ainda, mas um reserva para o Thiago Silva, e um titular para atuar pelo lado esquerdo, no lugar do Freitas, para fazer dupla com o Thiago Silva. Mas zagueiro mesmo, não para compor elenco. Meio do ano, irmão, janela para Mundial de Clubes, não dá para jogar Freitas e Thiago Silva. Tem que trazer um camarada para ser titularíssimo ali do setor defensivo. Eu traria 2. Um para ser titular absoluto e o outro para compor o elenco, para ser reserva ali nas necessidades e quando poupar um jogador ou outro. Outra posição que eu acho muito importante, ponta. Um jogador do confronto, do drible, de velocidade, principalmente ali pelo lado esquerdo. A gente está vendo que o único jogador do drible, do 1 contra 1, da velocidade, do terço final do campo que nós temos no elenco é o Keno. É a mesma situação ali do Thiago Silva. Não é todo jogo que o Keno vai poder jogar. Vai precisar poupar. E o Keno está até sendo poupado até demais. Essa sobrecarga do Keno já está prolongada. E o Keno tem um histórico de contusão, problema muscular. É um jogador que sempre está por ali rondando o departamento médico. Ele passa na DM, o médico já até, opa, é o Keno que está passando aí. Será que ele vai ficar por aqui? Então é um jogador que tem uma idade. Pelo lado esquerdo a gente só tem Canóbio,
A gente tem o Lavega, o Canóbio e o Serna ali pelo lado esquerdo. São jogadores diferentes do Keno. Eu apostaria até o Serna como centroavante. Já mudaria ali se eu fosse o Renato. Já que eu não tenho centroavante, já improvisaria o Serna em algumas partidas ali na função do 9. O Serna é um cara que se antecipa, cabeceia. Ele tem, dá para perceber que ele tem uns cacuetes ali de centroavante. Seria interessante, é rápido, é forte, sabe fazer gol. Lembra aquele passe que o Martinelli deu na cara do gol e chegou e tirou do goleiro? Tá sempre dando suas cacetadas. Eu já observaria o Serna fazendo outra função. Então na esquerda, contrataria. Na direita tá tranquilo, tem o Arias, que pode fazer isso por ali, tem o Riquelme, que é da base, que já não é mais da base, é dos profissionais, é o garoto do drible, da velocidade. O lado esquerdo precisa desse jogador do 1 contra 1 que o Renato tanto pede. E claro, centroavante. Centroavante, isso aí é cara goleador, irmão. O Cano tá dando voltas lá no CT, no gramado, tá próximo de voltar, mas não dá para contar com o Everaldo. E o Cano também é outra coisa. Tem jogo que você vai precisar poupar por causa da idade do Cano. Everaldo também não é canhoto, não é garoto. Então tem que trazer um centroavante para brigar pela titularidade. Então se o Fluminense vai realmente... Agora abriu esse espaço aí na folha com a saída do Renato Augusto, que ganhava um bom salário. Tem 12 dias para chegar à abertura da janela. 2 zagueiros, um que jogue pelos dois lados, ou pela direita, um que jogue pelo lado esquerdo. Não dá para ficar escorando em momento de precisar poupar, colocando Thiago Santos, pelo amor de Deus, e Manuel. Ninguém aguenta. O Fluminense precisa de atacante de lado e o Fluminense precisa de um camisa 9. Aí você vai falar, mas e o meia? Eu acho que, meia tem o Ganso, tem o Lescano, que pode jogar por ali, tem que dar mais oportunidade para o Lescano nesse setor. O garoto é promissor, na minha opinião. Volante, eu acho que o Fluminense faz aos montes na base. Tem o Doman que está pronto, que é capitão do Sub-20, sobe o garoto, dá moral pro Wallace Davi. Eu acho que, principal, 4 contratações, 2 zagueiros, um centroavante e um atacante de lado de campo, para começar o assunto aí de reforços daqui a 12 dias, quando abrir essa janela. E já começo a conversar, já há uma conversa entre o Mário, o Renato. Tá, aqui vou trazer para vocês essa informação até do GE. Fluminense e Renato já discutem a contratação de jogadores para a próxima janela, que abre no dia 2 de junho. O clube está avaliando nomes antes de dar início à fase de sondagens e quer atacar as carências do elenco. Isso passa pelo Renato, né? Isso passa por ele. O que ele quer, o que ele precisa, quais posições, qual é a carência, o que ele enxerga, tudo também passa pelas indicações do Renato e principalmente das suas aprovações aos nomes sugeridos pelo scout do Fluminense. Então vamos lá, um bom trabalho aí para a diretoria do Fluminense, ao Renato, na escolha de reforço, porque o Fluminense vai precisar. Porque, cara, se o Fluminense ficar com esse elenco, não se reforçar, não melhorar esse elenco, vai ser complicado daqui para frente. Com essa maratona de jogos, já está nas oitavas da Copa do Brasil. Se Deus quiser, vai passar para as oitavas também da Sul-Americana. Brasileirão é pesado. Mundial de clube. O Renato até falou na coletiva sobre isso. Enquanto os outros clubes vão ficar descansando e só treinando, o Fluminense vai estar jogando em alto nível, lá nos Estados Unidos. Então, o Fluminense vai voltar cansado e desgastado desse Mundial de clubes. São 3 datas ali, pensando na fase de grupos. Se passar para as oitavas, então, é mais uma data. É um desgaste. Então, tem que reforçar, não visando somente o Super Mundial, mas visando o ano todo. Visando até dezembro. Aí em janeiro é outra história. Mas, amigo, precisa, porque a maratona é forte, muitos jogos e o elenco tem problemas e ausências seríssimas em alguns setores. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, diga aí qual o setor que você acha que o Fluminense precisa se reforçar, se concorda comigo ou não. Tamo juntos. Flui!